E aí, galera, ó, mais uma live nossa de cada dia. Agora são 8h40 aqui na Inglaterra, 20 para 5 aí no Brasil. Boa tarde, Brasil! E aí, pessoal dos Estados Unidos, da Califórnia, já está na hora do almoço, né? Bom almoço para vocês aí. Hoje nós vamos ter um convidado especial. Ele é o Ivan, um amigo meu lá do Brasil, mas que vai ter um papo muito interessante. Nós vamos falar sobre várias coisas bacanas e uma delas é sobre empreendedorismo. Então, para quem está pensando em abrir negócios e também ou quem já está nessa jornada, ele vai dar várias dicas legais e mesmo nesses tempos de crise. Então, fica ligado aí, tá? Vamos ver se ele... Eu já mandei o convitinho para ele aqui. Vamos ver se ele entra. Oi, Ivan. Você tá por aí? Olha lá, já te mandei um convitinho. Já te marquei na live aqui. Oi, Drica. Oi, Adailton. Como é que a gente chamava você, Adailton? Você tem um apelido. Eu esqueci. Tudo bem? Eu esqueci seu apelido, menino. Agora me deu branco, fugiu. Vamos ver se o Ivan tá... Ah, agora o Ivan, vou conseguir trazer ele na câmera. Da hora. Ai, que emoção. Tô muito feliz de fazer essa live aqui hoje. Oiê, oi, Drica. Oi, meu marido querido. Aê, carai, agora deu certo essa merda. Aê, tudo Que, bem? que cacete esse negócio, é muita Ah, tecnologia pra mim. Russos toscos tecnologia tá... não estão acostumados com tecnologia. Não tá acostumado. É o tom, é verdade, o tom. Tem o pessoal entrando aí, que legal. Que Você tá legal, onde, que bom cara? te Parece um ver. pub aí. Minha casa é um pub, ó que delícia, ó. Meu Deus, que legal. Ó, Carlinha, eu peguei essa parede toda aqui atrás, ó, e eu guardo aqui um mural de tudo Que que é importante lindo, pra mim. Tem até minha bike de infância ali, ó, tal. que É bem legal, lindão. é bem gostoso, é bem Não, gostoso. minha amiga Bem gostou da gostoso. sua entrada triunfante. Ah, xingando todo mundo já? Desculpa aí, pessoal. Que merda, meu. Não é, porque a terceira tentativa ele ficou meio estressado, mas beleza. É assim. Isso, ó, isso é um bom começo para o nosso papo, né? Perseverança. É isso Nessa vida a gente tem que ter aí. perseverança, E senão não sai domínio nada, né? próprio, né? Domínio próprio para não matar todo mundo, é isso aí. É isso aí. Você não tá sentindo falta de pub, né? Porque olha que da hora, muito bonito essa Meu, eu casa aí. vou, eu vou dar uma andada aqui com você e com o pessoal, só para vocês verem aqui um pouco, porque isso talvez tenha a ver, não sei, eu nem sei as perguntas que você vai me fazer, tudo, mas acho que tem a ver com um pouco com Não. a jornada, né? Então, Cara, assim, aqui, ó, aqui você, eu quero te agradecer que você tá deixando a gente estar na sua casa, então aqui é Da live, a hora gente aqui, vai nos meu. É isso improvisos, aí, é vida da real, hora. né? É vida real. Vida Meu, eu real. moro, eu moro num bairro da periferia aqui em São Paulo, na Zona Leste, é um bairro chamado Vila Alpina, e eu moro em cima de um mercadinho. Então eu construí um pequeno loftzinho Cafofo. para mim, um cafofo, né? Então eu tenho minha cozinha aqui com duas pias, que eu sou bem esquisito, então eu tenho, não sou judeu, mas eu uso duas pias por uma série de coisas. Aí tem minhas coisinhas aqui, tem meus gatos que ficam aqui comigo, eu tenho minhas galinhas minhas calopsitas que carinhosamente eu chamo de galinhas, né? Que E é isso legal, aí. Aí eu vivo e trabalho aqui e muito sou feliz aqui legal, nesse Ivan. lugarzinho gostoso. O estilo de Bem-vindos. vida, É bem isso aí. paulistano. Bom, deixa eu apresentar o Ivan, para quem está entrando aí, ó, pessoal, tô adorando, está uma galera já entrando aí. Vou apresentar, o Ivan é meu conterrâneo, ele nasceu em São Paulo, viveu a vida inteira em São Paulo, mas aí, desde 2016, começou um lance diferente na vida dele, daí ele começou a viajar periodicamente lá, aqui para a Europa, lá não, né? Aqui para a Hum. Europa, especialmente, não aqui em Inglaterra, mas especialmente Praga, que é a capital da República Tcheca, né? E Minha outros cidade do meu países do leste coração. europeu. Esse cara aí, ó, ele é administrador, tem especialização em marketing, varejo, gestão, e acreditem ou não, ele já foi cabeludo. Só que agora o processo aí foi invertido, Eu né, fui Ivan? igual o Madá já um dia. Aí agora o Madá me inspirou e eu virei um ovo. Então aí inverteu. Agora menos aqui e mais aqui, Mais né? aqui agora. É isso aí. Beleza. Ele já teve uma banda de metal por vários anos.
ama cozinhar, já mostrou a cozinha, tem 2 filhas, ele vai explicar mais alguma coisa aí. E ama também esse universo das cervejas artesanais, não é só chegar lá e curtir o pub, mas tem o lance das cervejas artesanais. E hoje a gente vai falar de tudo isso mais um pouco, mas também de um lance bem legal que é sobre a jornada do micro e pequeno empreendedor. Então, para quem já está nesse ramo aí, já está empreendendo, e também para quem está pensando em entrar nessa empreitada, ele vai falar uns lances bem legais. E aí a gente também vai descobrir uma nova paixão dele que tem a ver com essa área de empreendedorismo e negócio. Então fica ligado aí até o final, que vocês não vão se arrepender, ó. Ó, que Carla, nem eu tô vendo. você tá mó apresentadora da Ó, hora, tô mano! cada vez ficando melhor. Ó, eu tô aqui, Caraca! acho que hoje é a minha 10ª live. Eu tô fazendo todos os dias Puta religiosamente. merda, Tô meu. adorando, Você tá indo porque bem pra cacete. eu amo pessoas. Eu falei, né? Sou uma amadora, mas eu sou amadora, mas também eu amo pessoas. Então, eu tô tão feliz de você estar aqui, você não tem E eu pra noção. caraca. Ó aqui, ó, meu sorriso. Você e o Madá me inspiraram muito. Ah, Muito. eu fiquei muito surpresa com o que você falou hoje, mas Ah, deixa esse papo pra lá. tá bom. Ivan, o pessoal tá vendo aí seu nome. Eu não sei nem pronunciar o seu sobrenome aí. Se eu for falar, vou falar meio brasileirado, meio inglês. Não, mas Como que você é a gente ótimo. pronuncia esse sobrenome aí? Meu, deixa eu tomar um primeiro para eu criar coragem aqui, porque para mim é difícil a exposição para mim. Então, Ah, vai? preciso de vinho. É o Ah, seguinte, meu sobrenome é Alachev. A Alachev. grafia Nunca ia Alachev. falar isso. A grafia Alachev. é Alathev. Só que a grafia está errada. Ah, Meu pai saiu com a grafia errada. O correto do sobrenome russo, normalmente, uma das terminações é Chev, né? É o ah, sim. CHEV mudo ou Sim, CHEVIE. Mas no que nem o nosso caso, que nem o Gorbachev lá tal, né? Gorbachev, é. Isso aí é da minha época de E criança, eu lembro dele. da minha também. E aí, então, é isso. Então, eu herdei esse sobrenome pela herança do meu pai, né, da família dele. Mas a grafia, infelizmente, está errada, mas ela ficou única também. Né? Eu até zoo com os meus primos que são russos também, aí a gente fica brincando, eu falo que eu sou o exclusivo, eles ficam loucos. Ah, então peraí, esse lance seu com esse elo forte com o leste europeu, então tem a ver com descendência. Você pode até falar um pouco Tem. mais disso, né? Da sua família, os seus ascendentes, né? O pessoal confunde muito Aham. falar, eu As, sou, quando fala eu sou descendente é porque você veio depois, mas quem vem antes é ascendente. O pessoal fala, ascendente. eu tenho descendência italiana. Não, você não tem, porque seu filho não nasceu italiano, tem ascendência italiana. O pessoal Muito bom, confunde muito isso, né? Mas muito bom. vamos, a gente vai aprendendo. Mas e aí, por que tem a ver essa coisa de você estar lá ligadão com o leste Bom, europeu? Tem a ver com a tá. ascendência, então conta um pouco da ascendência e depois acho que tem mais uma coisa aí também, né? Tem muita coisa assim interessante. Por exemplo, eu nasci e fui criado junto com a minha avó, que era essa avó russa, né? Que inclusive eu vou até mostrar a foto dela aqui para você e para o pessoal, que dá para ter a carinha dela aqui, ó. Essa senhora aqui, ó, tá dando para ver? Que linda, tá Então, dando ela é sim. minha avó. Esse moleque bonitinho era eu, né? Depois Oh, a com a gente se melhor transforma franjinha, tem nisso. até franjinha. E a minha irmã. Então, a minha avó, ela veio hoje é um país chamado Moldávia, que antigamente, quando ela nasceu, ela fazia parte da área incorporada pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Aí em Hum, 92, mais ou menos, quando 89, 90, quando caiu a cortina, esse país voltou a ser uma nação independente de novo. O meu sim. avô, o pai do meu pai, ele veio da Bulgária. Foi até uma descoberta recente numa das viagens que eu fiz. Eu acabei descobrindo que ele veio de lá. Mas a gente cresceu com essa paixão pela história dela, tudo. Então foi isso que me conectou muito inicialmente a esse lance todo do leste europeu. E depois tem mais em recente, em 2016, que aí depois eu conto para vocês, eu passei por um processo de divórcio, tudo, aí você passa por aquele momento de mergulho no luto, no autoconhecimento, e aí nesse processo eu acabei fazendo minha primeira viagem sozinho, e aí eu acabei indo para o leste europeu, e aí foi lá que eu de verdade me conectei com tudo aquele universo, e dali para frente eu Que eu legal. tenho
tido uma necessidade constante de estar em contato com aquela galera. Muito bom. Você sabe que eu estava pesquisando, né? Porque assim, eu conheço o pessoal da Romênia aqui, tem muito romênio aqui na minha cidade. Eu não tô mais morando em Londres, estou morando no interior da Inglaterra, então fico a Tá? 2 horas de Londres, né? Que delícia. O norte de Londres é uma delícia. Uhum. E aqui tem muito romeno. Meu marido trabalha com bastante romeno. Eu tenho uma amiga muito próxima minha, e eu estava até perguntando para ela: você conhece alguma coisa da Moldávia? Eu sou da região da Moldávia, ela é de Iași, que fala Yeah. Iași. Aquele S com aquela. Não sei, um risquinho Meu, embaixo, como se fosse uma cedilha. os caras conseguem colocar uma cedilha no S, mano. Então você Consegue. imagina que delícia que é a Você língua, né? sabe que é uma super coincidência isso? Porque eu fui ver e é uma língua que eu já estou flertando, ela já faz uns meses que eu quero aprender romeno. Porque, o, na verdade, na Moldávia, teve uma época que chamava de Moldávio a língua, mas é romeno. Aham, é Resumindo, romeno. tem uma parte política, mas resumindo, é o romeno, claro. O pessoal lá que é da parte da Moldávia, que é mais pro norte ali da Romênia, fala muito próximo, claro, eles têm o dialeto, Eles a eles têm variação até deles. um dialeto chamado Gagaúzo, que vem da Gagaúzia, que é, é uma cidade bem importante, é chamada Konrad, que ela é uma cidade que fica um pouco mais ao sul da Moldávia, que curiosamente é uma língua que foi, é um dialeto que foi fundido ali por basicamente três povos, pelos romenos, Uhum. por uma galera que veio do Oriente Médio, que parou, parou perto de Istambul e depois eles entraram ali naquela região, e pelos russos. Então é muito interessante, é muito interessante. Até porque, né, a Moldávia, ela é uma, como a gente fala em inglês, a gente fala landlocked, quer dizer que ela não tem saída Para o mar, pro mar e também ela tá, tipo, cercada, ela parece estar dentro da Ucrânia com a Romênia. Então ela Isso, fica ali no meio. Ele Ucrânia, tem, Romênia, é que isso. legal. É muito, muito rica, né? O leste É, europeu, né? Não só a Europa em si toda, né? Mas o leste europeu é muita riqueza de detalhes. Você pensa, é um continente tão pequeno e tem tantos países, tantas línguas, tantas culturas e é muito legal. Isso dá até um assunto para uma outra live, ou com você, ou com alguém. Mas sabe uma coisa que eu lembrei? Vila Alpina. Você tá na Vila Alpina, que é próxima ali Vila Zelina. Que tem de galera ali de leste europeu? Eu tenho aqui a gente Lituânia, eu tenho amigos que têm né, os ancestrais deles, a ascendência deles é tudo ali Uhum. de leste europeu. Esse lugar é bem interessante. É uma conotação, é uma conjunção de três bairros que basicamente é tudo junto, né? Que é Vila Zelina, Vila Bela e Vila Alpina. Vila Bela. Quando a galera chegou, assim, infelizmente, a galera, todo mundo passou por problemas muito graves ali naquele período, principalmente da Primeira Guerra, né? Ou no que antecedeu a Primeira Guerra. E muita gente odiava os russos por consequência da opressão que a Rússia estava exercendo nesses Sim. pequenos países. Só que essa galera dividiu o navio por 3 meses para chegar. Assim, tem umas histórias muito loucas deles chamarem até uma parte dessa galera de bicho d'água, tal, porque os caras se batiam por questões políticas, que é mais ou menos o que está acontecendo hoje, né? Uhum. Certo? A gente tem muita gente quase se estapeando por consequência de defesa de uma visão ou de outra. Eu acho que tem Então, alguma semelhança. tem Alguma muita semelhança não é mera semelhança. coincidência, né? A diferença é a quantidade de informação e a velocidade que a gente tem hoje que o pessoal não tinha na época, né? Então, foi tão triste isso, porque assim, eram povos que estavam querendo sair da mesma situação, né? Fugir de algo muito terrível que estava acontecendo, mas que em algum momento eles mesmos começaram a se bater dentro dos próprios navios. E aí, quando essa galera chegou aqui, então parte entrou pela Bahia, parte entrou pelo Rio de Janeiro, a maior parte deles acabou sendo destinado para cá, porque nesse processo de transição tal, eles acabaram elegendo essa localização aqui em São Paulo para se instalar. Só que essa galera Sim. brigava tanto que eles acabaram tendo que dividir em 3 bairros. Então, assim, a Vila Zelina ficou muito povoada por lituanos, o maior pessoal dos Ícios, né, de final Ícios, que Sim. tem nos Sim. sobrenomes. Tenho muitos amigos.
E os russos acabaram vindo principalmente para Vila Bela e Vila Alpina. Tanto que tem uma curiosidade que é o seguinte: a Igreja Ortodoxa Russa, fora da Rússia, a primeira que existiu no mundo é aqui na Vila Alpina, em São Paulo. Que legal! É. Então, Não assim, sabia disso. é muito louco, né? Então, assim, pra você ver o tamanho do poder que essa cultura teve, que influenciou aqui, né? Aí, O hoje, pessoal não tem ideia, né? Como o Brasil abraçou tantas culturas, tantos imigrantes. O pessoal não tem ideia. não tem ideia, é Tudo bem muito que louco. a maior comunidade estrangeira dentro do Brasil é a japonesa, né? Eu estava pesquisando esses dias, tem um Olha, milhão e meio. Quer dizer, eles são maiores do que os italianos até? Eu não sabia tá, disso então, também. foi isso que eu estava pesquisando, até porque. Não, eu acho que eu estou falando. Não, estou falando uma bobagem. É a maior comunidade Ah, acho que está fora do Japão. fora do Japão, Fora do tá, Japão. perfeito. Mas não a Fora do maior em Japão. quantidade de pessoas que migraram, né? Isso Tá. mesmo. Uhum, muito Ô, interessante. Ivan, muito, muito legal. E me fala uma coisa. Essa questão de agora você está viajando periodicamente aí, né, para o leste europeu, mas você está falando alguma língua deles lá? Niet panemai paruski, quer dizer, eu não falo nada. Então, até. Eu sei falar acho que 3 palavras em russo. Eu não sabia que sua avó era russa. Não sabia É, disso. Eu sei falar só 3 palavras, que é Privet, Privet. Spasiba, Спасибо. Спасибо É muito. e Pajausta. 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 Pajausta você usa para tudo. Você quer bater numa pessoa, você fala pajausta. Você quer Que pedir é o que eu. licença para uma pessoa, você fala pajausta. Pajausta. Né? Ah, não sabia. Eles usam Porque pajausta para quase tudo. o pessoal Privet não está entendendo é um nada ainda. olá. Um É um oi. olá, é um oi. Spasiba é obrigado, Obrigado. obrigada, né? Né? E o Pajausta é o tipo, é o por favor, É é um o por com favor, um licença. com licença gentil, e pajausta se usa para tudo, assim, é bem engraçado. Tanto que eu brinco que, como eu não sei falar nada, eu só falo pajausta com entonações diferentes, entendeu? É, tá fluente, né? Tá Tá fluente. fluente, Então tá tá. fácil. Mas, Mas aí, Carla, eu não falo o assim, inglês. então, o que que acontece? Eu tenho uma dificuldade imensa com línguas. A facilidade que eu tenho com números e a conversa que eu tenho com os números e o que eles revelam para mim, a minha parte cognitiva relacionada a línguas, ela é inexistente. Tanto assim que eu estou ainda aprendendo a falar português. Eu brinco que eu falo dolinês, né? Não sei se vocês já viram essas piadas, né? Mas É. meu, para mim é muito difícil, muito. Assim, eu tenho uma paixão pela língua, né? Tudo, mas eu entendo e reconheço a minha limitação. Só que o que que eu fiz? Um amigo meu que é autodidata, o Anderson, ele foi um cara que, quando eu externei o desejo de fazer viagem, uma das coisas que eu estava com muito medo era justamente de não me comunicar. Tem Um alguém vizinho aí? estressado. Isso nunca acontece aqui, a pessoa buzinar. Isso é raro. Isso aí é Os caras estão só na sua. comemorando, Você já mano. Os chegou caras estão chegando comemorando. na sua live e o cara buzinando. Isso nunca aconteceu. Da Ninguém hora. buzina aqui. Ninguém. Eu imagino. Eu sei, é bem silencioso. Ainda mais interior e nesse Interior, horário. maravilhoso. Tá É pra acontecendo alguma você. coisa. Obrigado. Ai, Carlinha. E aí, esse amigo meu, o Anderson, ele começou a me dar aula particular e me ajudou por 6 meses a conseguir entender alguma coisa. Então, assim, eu tenho um vocabulário muito pobre, uma gramática quase inexistente, mas eu aprendi uma coisa em gestão que, assim, administrar bem é administrar os recursos disponíveis, né? E a situação ideal, ela não existe. Se a gente esperar a situação ideal para fazer qualquer coisa na vida, a gente morre e não vai ter a situação ideal. Então eu falei assim, desculpa a palavra, eu falei, foda-se, eu preciso fazer isso e não vai ser essa merda que vai me segurar, né? Segurar. Eu fui cagando de medo, mas eu fui e curiosamente, eu acredito que existem pessoas e pessoas, né, com as quais a gente se conecta. Então, assim, tinha gente que absolutamente não queria conversar ou saía correndo quando eu abria a boca. Então, acho que
tamanhas besteiras que eu devia falar, mas eu consegui gerar conexão com muitas pessoas, mesmo com um vocabulário simples e com uma gramática bem superficial. É aquele Eu famoso basta querer, né? Basta querer. Eu acho que é basta querer e tem uma troca, tem ajuda e eu acho que isso fez uma diferença muito grande para mim e principalmente, Carla, acho que ela reforçou para mim esse entendimento que eu tinha, que administrar bem é administrar o que você tem disponível no momento, né? Muito legal isso. E aí eu tenho É, adotado isso para a vida, né? E graças a sim. Deus, porque o que eu Porque ganhei, daí depois putz, as outras coisas vão sendo acrescentadas, né? meu Aí você Deus, vai pegando gosto, vai pegando a experiência e as coisas vão vindo, né? meu Você Deus, vai eu se tenho. profissionalizando, vamos dizer assim, né? Vai ficando melhor o negócio. Você entende como funcionam os ambientes, aí eu acho que também parte do medo, você acaba entendendo também que ele não vinha só pela situação da língua, ele vinha por você não conhecer fisicamente o lugar. A partir do momento que você vai entendendo como as coisas funcionam, vai entendendo um pouco como a cultura te absorve, ou como você está disposto a absorver aquilo que você está conhecendo, Sim. a língua ela sim é fundamental, mas ela existem outros atributos ali que você consegue conectar também, né? É Ó, isso. até uma experiência, né? Como sou mãe, vou falar dos meus filhos. A gente veio para cá, eu sou professora de inglês também, né? Muito tempo. Não vou falar quanto tempo, senão vão começar a fazer as matemáticas e vão saber a minha idade. Não escondo, eu tô brincando. Mas aí o que acontece? Eu tentei ensinar inglês para meus filhos antes de vir para cá. Porque isso era uma preocupação. Eu falei, gente, eles vão estudar numa escola que. Eles não vão lá para estudar inglês, eles vão estar numa escola que tudo vai ser falado em inglês. Eles vão ter ciências, matemática, educação física, todas as matérias do currículo vão ser tudo em inglês. Como que vai fazer? Eu ficava pensando. Aí, só que aí eu tentei ensinar e eles não, Não rolava. sabe, assim, não rolava. Então aí eu fiquei com outro receio. Vou ficar forçando, daí eles vão pegar um asco pelo negócio, não vão entender por que eles precisam. Eu falei, então quer saber? Eu vou deixar as coisas fluírem. Foi essa sensibilidade que eu tive. Porque cada um sabe aonde que põe seu pé, né? Quando cheguei aqui, eles começaram a entender que existia um mundo novo. Porque na rua ninguém estava falando português. Putz. E eles iam comigo no mercado, nas lojas, porque até que saísse a vaga deles aqui, aí a gente chegou numa época que estava quase no final do ano letivo, aí eles pegaram das férias de verão, que é no meio do ano. Eu só sei que eles ficaram, entre Brasil e entrar na escola aqui, eles ficaram 4 meses sem aula. E eu Nossa. ainda fiquei preocupada, mas foi a melhor coisa, sabe por quê? Aí eles foram entendendo que tinha uma língua, alguma coisa para eles. E aí eu também dava um pouquinho corda pro papagaio, sabe? Então eu sempre ia dando uns empurrãozinhos para eles. Uma vez a gente foi num pub comer e eles adoram. Eles falam, mãe, quero ir no pub, eu adoro comida de pub. Eles adoram. E na época a Sofia estava com 4 anos e o Pedro com Fofuras. 6, 7. Aí eu só sei que eles. Aí teve um dia, aí você pede lá no cardápio, tem a opção de criança. E Uhum. aí um combo lá, uma comida quente, uma bebida e no final uma sobremesa que é o sorvete. Só que lógico, você tem que esperar para pedir o Sim. sorvete. E aí eu falei assim, vocês terminaram de comer, agora vão lá no balcão e avisa a moça que vocês terminaram, que vocês querem um sorvete. Aí eles, mamãe, você fala, vai lá, ué, fala do jeito de vocês. Como é que. Aí eles acho que meio que lembraram, mas, mamãe, sorvete, ice cream. Eu falei, Ai, que fofura. aí eles foram os dois lá, eu só vi os dois indo, e eu só, né, super mãe coruja, né, só pra ver. Eles não sabiam falar nada, não sabiam falar uma frase inteira. Ó, oh, moça, por favor, vem cá, você pode me dar o sorvete, não sei o quê, não, não. Não, eles fez assim, ice cream, two, please. Ah, que Acabou, fofura. Acabou, acabou, voltaram resolveu. pra mesa, conseguiram o que eles queriam, não é? Não era a sobremesa que eles queriam tomar? Estavam O lá que felizão da vida tomando sorvete. isso deve ter gerado uma autoconfiança nessa molecada? Então, mas Acho é que isso que você está falando. Não é precisa. Era o que eles tinham, era maravilhoso. o recurso que eles tinham ali na hora. Eu sei que é um exemplo bobo, né, dos meus Não, filhos, não mas é. eu É acho que se muito forte aplica, isso. porque eles não estavam nem aí. E outra, e tem aquela coisa também da ousadia da criança, né? Que eles não estão nem. A gente fica adulta, a gente fica com medo de errar. Ai, vou falar errado, eu vou pronunciar errado a palavra, eu vou falar alho e vão entender bugalho. Entendeu? Tem que se soltar, tem que. Geralmente, em tantos anos que eu já dou aula, geralmente é aquela pessoa que não tem medo de tentar
Geralmente os mais soltinhos, né? Os mais extrovertidos falam mais rápido. Mas por quê? Porque treina muito e vai, Tá. atropela, mas vai e vai, entendeu? Não tem Uhum. medo. Ah, mas muito, Que muito bom. linda. Muito legal. Que exemplo louco esse. Agora eles estão, né, falando, dando Ah, palestra, sim, já né? Falando incorporou, sobre né? Deus. É. Estamos há 2 anos aqui, né? A gente fez esse mês, então Ah, é que muito, lindo. muito, mas, né, aprendendo sempre, né? Muito bom. Mas aí, esse lance de você estar sempre vindo aqui para o leste europeu, tem a ver também com seus negócios? Como que é? Ou é Não, mais mesmo aquela coisa de você estar próximo da cultura, porque agora você está mais apaixonado do que nunca? na verdade, eu acho que assim, tem uma junção, né, de coisas, mas o que me moveu aí foi uma jornada espiritual mesmo. Eu, eu passei por uma situação bem complicada, a maior parte dos meus amigos sabem disso, tal. Meu pai teve Parkinson e foi uma doença que durou 10 anos. E ela começou mais ou menos no início de 2001, né? E meu pai morreu em 2010. Perdão, 2011. Perdão, 2011. E foi um processo muito degenerativo para todos nós. E nesse processo eu perdi muitas coisas, inclusive eu não falo que eu perdi a fé, mas eu acho que a minha forma de me relacionar com Deus, ela mudou muito, principalmente naquele período. O sofrimento, ele traz isso para a gente. Verdade. Algum tempo depois eu passei, né, pelo divórcio. Então essas coisas, né, aquele luto que eu estava vivendo em detrimento da perda do meu pai, o luto pela perda da relação, embora eu e a Fabi, graças a Deus, a gente, né, tem uma amizade Tem um bom muito boa e a relacionamento. gente conseguiu resolver as coisas sempre, sabe, numa boa, tal. Legal. Isso fez com que eu tivesse uma necessidade de vencer meus medos e tivesse também uma necessidade de ter tempo para mim. E eu queria revisitar, antes disso eu tinha viajado, mas viajado com um grupo de amigos, a gente sempre viajava mais ou menos em 4 casais, e então era muito mais confortável para mim, né? Eu viajei bastante antes, eu comecei a ir para a Europa em agosto de 2000, até foi com uma excursão com a banda, que a gente foi tocar na Alemanha e tal, e dali para frente eu me apaixonei pela Europa. Tive muitas experiências com amigos, o que tornou as viagens muito confortáveis, mas eu estava sentindo que eu precisava de tempo para mim e eu precisava vencer alguns medos e encontrar algumas respostas. E, curiosamente, eu tinha o desejo no coração de ter uma experiência de maior prazo na Europa. Não significa necessariamente, ou naquele momento, uma migração, mas de ter mais envolvimento com as culturas europeias, né? Sim. E naquele ano, em 2016 para 2017, eu fiz uma coisa inédita. Tipo assim, eu não fiquei com a minha família no Natal, que normalmente é uma coisa que para minha família é muito importante, e eu fui viajar sozinho para revisitar 4 cidades que eu amo e das quais eu fiz um check assim, puta, quais são as cidades que realmente eu amo? E tinham 4 cidades que são as cidades do meu coração. E eu falei, eu vou revisitar todas essas cidades com a graça de Deus e vou tentar escolher uma delas para ter essa experiência, que depois é voltar a permanecer mais tempo e quem sabe um dia fazer um processo Morar. de ter uma Imigração. experiência maior, né? E há muito tempo eu não tinha uma experiência com Deus assim. Na verdade, a gente sempre tem experiências com Deus, é que a gente classifica as experiências espirituais como aquelas que o dia que a casa chacoalha, é que você fala, nossa, hoje eu tive uma experiência tremenda. Mas o fato da gente estar aqui conversando hoje é uma puta experiência, é a mão dele que está permitindo com que a Eu gente acredito. respire e esteja. Então eu entendo que aquilo que eu achava no passado que eram pequenas obras, eu hoje enxergo como grandiosas, né? Mas Legal. naquele dia aconteceu uma coisa muito louca, assim. Eu estava arrumando minha mala na minha antiga casa ainda para ir viajar. Minhas poucas coisas, eu tenho bem poucas roupas, tal. E uma voz falou comigo no meu quarto e eu reconheci aquela voz como não sendo uma voz da minha consciência, não sendo uma voz minha interior, mas sendo uma voz que eu tinha ouvido poucas vezes naquele formato e que me desse uma mensagem que me deixou um pouco assustado. Naquele dia eu fiquei tão apavorado, depois eu falo o que essa voz me contou, ou que me falou, que eu fechei minha mala e nem terminei de arrumar.
eu peguei e fui andar, fui pra rua andar, porque eu fiquei meio Tordoado. apavorado, atordoado. Só que aí eu fingi demência, né? Peguei o voo no dia 25 e fui embora. Aí eu comecei minha viagem por Zurique, acabei encontrando umas amigas, uma família que eu amo muito, que mora lá. Depois eu fui para Munique, fui para Berlim e depois eu fui para Praga. E eu viajo por alguns motivos. Comida e bebida é um negócio que eu adoro, né? Mas não de coisa de restaurante, assim, coisas regionais, coisa Regionais. onde você, Aprender, né? onde você como local vai e tal, né? Legal. E eu gosto muito de observar pessoas. Eu aprendo muito pela observação, né? Acho que é uma forma bacana de você aprender as coisas. Também acho. E eu amo café e eu estava visitando, em todos os lugares eu visitava muitas cafeterias. E eu, em Praga, acabei conhecendo uma cafeteria onde eu fiz dois amigos, o Robert e a Helena, que eram os baristas dessa cafeteria, e eu comecei a ir todos os dias lá, porque era, tipo, muito foda, assim, um lugar muito delicioso e tal. E numa dessas, eu tive uma noite, e aí só um detalhe, quando eu viajo, eu fico normalmente no Airbnb, eu alugo geralmente um quarto dentro de uma casa, que é para poder ter essa experiência um pouco mais global com as pessoas que moram na cidade, né? E uma noite eu tive um sonho que eu estava entregando para essa moça, para a Helena, uma mochila que como eu sou muito simbólico, né, e deu para perceber o quanto de simbologia me rodeia, eu tinha uma mochila que viajava comigo desde agosto de 2000, quando tinha sido a minha primeira viagem. E essa mochilinha do dia a dia, que você coloca a garrafa d'água, alguma coisa assim para você sair andando, Livro. né? E aí eu peguei e no sonho eu dava essa mochila para Helena. E Olha aí que eu, louco. achei muito louco. E a Helena, mais experiente e tal, meu, uma mulher incrível, assim, um dos dias eu tava lá, ela tirou meu café, ela sentou comigo, eu falei, Helena, eu falei, ó, eu vou ter dificuldade para te dizer isso, eu vou tentar te falar isso em simples palavras, mas eu falei, é o seguinte, eu tive um sonho com você algumas noites atrás, eu falei, ó, tá vendo essa mochila aqui? Eu sonhei que eu dei essa mochila para você. Aí ela pegou, aí eu falei, o que que você acha que isso significa? E ela falou assim para mim, Ivan, eu acho que essa mochila é uma simbologia. O que que a mochila significa para você? Aí eu falei, Helena, ela significa todas as experiências de viagem que eu tive na minha vida. Aí ela Uhum. falou assim, será então que essa mochila não é uma representatividade de que você encontrou o lugar que você procurava para ter sua experiência? Uau! Quando ela falou isso, Caiu eu a ficha. tive um ataque de choro na frente dela, de Olha, eu não tô arrepiando. conseguir mais lembrar uma palavra em inglês, uma palavra, as coisas que eu só conseguia falar com ela é que assim, quando um europeu vê a gente talvez manifestando alguma emoção, eles gelam, né? E Porque. ela pulou para trás da mesa, foi para trás do balcão. Eu lembro que eu peguei minhas coisas e isso já era janeiro já de 2017, estava muito frio, estava menos 15 graus. Eu peguei minhas coisas e fui embora do café chorando. Por quê? Eu lembrei exatamente da voz, daquilo que Deus falou para mim no meu quarto. Ele me falou 5 coisas. Ele me chamou pelo meu nome. Ele falou, Ivan, você vai conhecer numa cafeteria uma pessoa que vai te dizer qual é a cidade que você tem que ter tua experiência. Uau! Olha, me arrepiando todinha. É. Que E para mim, louco. assim, até hoje é tipo Tô vendo muito você. foda, assim. Eu acho que você tá descascando cebola aí. Não tem uma cebola aí descascada aí, Deu não? ruim aqui. E até hoje, para mim, assim, isso é muito Meu Deus. forte, porque depois de você achar que a perda e todas as coisas e tudo aquilo que você desabafou para Deus, né, te colocaria longe dele, aí você fala assim, puta, meu, mas eu, um Zé, um bosta, né, com o Criador se preocupando comigo de alguma forma. E aí eu, assim, o restante daquela viagem, assim, foi muito, sabe, foi muito forte, cara, assim, muito forte. Foi ali que Amém. eu me reconectei com Deus, que eu comecei a entender e procurar Deus de uma forma mais simples e não mais naquilo que eu tinha
aprendido minha vida inteira, né? Eu comecei a me permitir pensar e, enfim. E aí, daí para frente, eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de me conectar com aquele povo. E por causa desses dois amigos, eu fiz mais novos amigos. E eu viajei com um amigo querido daqui, levei para lá, a gente se conectou com mais gente. E as coisas que estão acontecendo em Praga nas minhas idas são assim muito especiais mesmo. Então eu sinto que tem acontecido coisas muito legais lá. O que eu tenho tido como indivíduo de crescimento e o que eu tenho visto como amigos que também estão tendo por causa da troca que a gente tá rolando, é uma coisa assim Que muito forte. demais. Então, até a última vez que eu fui, eu liguei para minha irmã e tinha acabado de deixar as coisas na casa lá que eu tinha, no quarto que eu tinha alugado. E aí eu falei, Li, tá tudo bem, cheguei bem e tal. Ela pegou e falou, e aí? Aí eu falei assim para ela uma frase que eu nunca vou esquecer. Eu falei, olha, senso de pertencimento. É isso que eu tenho com essa cidade. Então, se eu acreditasse em vidas passadas ou alguma coisa assim, eu te diria o seguinte, certamente eu tenho uma conexão com essa encrenca também por conta disso, né? A sua Mas eu conexão é entendi, agora, né? a minha conexão é agora, mas assim, então é isso. Legal. Então, e aí daí para frente eu acabei também tendo uma necessidade de mergulhar nas minhas raízes. Eu fiz uma coisa muito louca. Eu fiz um exame de DNA Conta. que você tem algumas alternativas no exame de DNA. Você pode ver os seus ascendentes, né? E você Aham. pode entender por probabilidade, por estudos genéticos, de onde você vem a sua miscigenação. E Hum. aí, depois que eu fiz esse estudo, comprovaram realmente muitos lugares. Então, por exemplo, a origem da minha mãe é italiana, então, e a região a gente conseguiu comprovar. Tá É, eu vendo? consegui, eu consegui comprovar toda essa coisa da origem dos avós. E aí, para Hum. minha alegria, assim, que tipo, foi um negócio muito tal, tem uns Especial. Vikings lá no meio do sangue lá também, né? Que Tem legal. 17% da galera do norte, o que também fez eu começar a criar uma paixão. Então, o que eu comecei a fazer também nas minhas viagens? Toda ida eu vou para Praga, é uma regra, porque é a cidade do meu coração. Aham. Mas eu vou pingando nesses lugares que são os lugares que fazem parte de onde vem meu sangue, né? E tem sido muito legal, meu. Que É legal. muito Então, louco. você conhece minha irmã, né? Você deve conhecer Conheço, bem a conheço. menina, né? Você sabe que ela mora na Noruega, né? Eu não sabia. Meu, que legal. É. Ela mora na Noruega. Eu não Ela estava sabia. mostrando esse final de semana as coisas que ela faz lá na casa dela. Ela constrói um monte de coisa. Você já viu os trabalhos dela, que ela faz em Já madeira? é Aí muito ela foda. fez até um galinheiro lá e ela tava mostrando os galinhas dela. Umas galinhas muito diferentes. Ela falou, aí o Madá perguntou, essa galinha aí é caipira? Que ele tava falando que tá com vontade de comer ovo caipira. Ela falou, não, é É. galinha viking, galinha viking. Elas são Ela meio é toruda. diferente, É muito louca. Aí o Madá falou, cadê o chapeuzinho dela assim com chifre, né? É muito, Mas legal. muito Agora louco. sim, o que me inspirou, aliás, né, eu tava olhando assim, essa nova ideia foi tá sendo tão legal, pelo menos essa primeira live que eu me arrepiei, aqui, ó, arrepia Caraca, até meu. o pé. Muito legal isso que você contou Caraca, agora. que legal. Cada dia tá ficando melhor. Eu amo todas as lives que eu tenho feito, cada dia é um perfil diferente, é uma pessoa especial que tá falando aqui, eu tô amando. Eu Mas o que me também inspirou a te dividi com chamar, além de vocês. você ser uma pessoa muito interessante para conversar, foi aquele vídeo que eu vi seu do Facebook na semana Uhum, passada. E aí você fala ali da sua trajetória, tanto pessoal quanto profissional, né? O pessoal você já está compartilhando bastante aqui com a gente. E na parte profissional, eu queria que você falasse lá o que você comentou da jornada do micro, do pequeno empreendedor, uhum, do pessoal que já está, né, que já tem um pequeno negócio, que já está engajado nessa empreitada, mas também de quem está pensando em começar. E pode até parecer controverso dizer esse assunto, ainda mais no cenário político, uhum. econômico que o Brasil está passando É, agora. é, E não só o Brasil, eu estou falando do Brasil porque você está aí no Brasil, não, mas mas é mundo, no né, Carla? mundo todo, né? Muitas pessoas perdendo negócio. Eu acho que justamente é por isso que a gente quer falar disso, não é? Olha, é assim, tem uma coisa muito legal que está acontecendo, que
No momento de maior caos, parece que as pessoas... Parece não, né? Eu tenho uma frase que eu uso, sempre repito, que o caos não é necessariamente ruim. Ele pode ser a maior oportunidade que a gente tem de fazer mudanças. Porque a mudança que você não faz enquanto está tudo beleza, você não faz. Quando o caos chega, aí você é obrigado a mudar, né? É uma pena que a gente só muda em decorrência do caos, ou na maior parte do tempo a gente muda em decorrência do caos, e às vezes não dá tempo de você planejar essa mudança, então você acaba fazendo, né? Tudo que a gente está vivendo está fazendo sim com que as pessoas pensem e repensem sua vida profissional. E eu acabei de fazer uma pesquisa um tempo atrás com um grupo de trabalho e a gente viu que a maior dor, a maior necessidade que as pessoas estão apontando hoje, no meio dessa pandemia, é como conseguir uma grana extra. E pessoas também, então, se questionando como que elas podem fazer para empreender. Nunca eu acho que a gente teve uma ebulição tão grande desse negócio e nunca a gente teve tanta gente que já está empreendendo ferrada, né? Porque se a gente parar para pensar o seguinte, quem mais é micro e pequeno empreendedor, a gente normalmente dá foco para aquilo que é a nossa atividade central, para aquilo que a gente sabe fazer. Só que quando você empreende, você tem que parar para pensar que você tem pelo menos uns 10 pontos de contato com coisas que às vezes não tem a ver com a sua expertise. Quer um exemplo? Vamos lá, vamos imaginar uma pessoa que empreendeu com uma pizzaria. A grande paixão, a grande vocação da pessoa é a produção da pizza. Sim. Mas essa pessoa pode não ter habilidade nenhuma de gestão, né, financeira, nem de relacionamento com as pessoas. Ela pode não entender ou não gostar nada sobre legislação. Ela pode não entender nada sobre planejamento de marketing ou seja lá o que for. E a gente pode ir repetindo até chegar mais ou menos esses 10 pontos de contato. E isso também acontece com quem está empreendendo ou quer empreender. A pessoa tem o desejo, mas às vezes ela não sabe nem o que fazer, né? E aí também tem um passo a passo para a pessoa poder fazer essas coisas, né? E uma coisa que eu queria sugerir, talvez já que a gente está falando disso e a questão sua ficou muito centrada em quem quer empreender, assim, essa, né? Que eu também acho que é a bola da vez, assim, é gente que está querendo ou fazer uma grana extra ou mudar a vida em decorrência do empreendimento. Caos. Ou do caos. Tá. Do caos a primeira, né? o Precisa caos agora. tomar uma atitude. Isso que eu quis dizer. É isso. O que eu sugiro sempre é o seguinte, entenda qual é a sua vocação. Porque é muito mais fácil você transformar a sua vocação, o seu dom e a sua inclinação para ter remuneração, a você ter que pensar em fazer uma coisa que você não tenha a mínima aptidão. Então, o primeiro fator seletivo é esse. Pelo que o seu coração bate forte. Marde, né? A minha namorada, ela sempre pergunta assim para as pessoas: se dinheiro não fosse um problema para você, o que você estaria fazendo agora? Né? A Carla estaria fazendo live, né? Certeza. As outras, eu estaria. Que live me desse dinheiro, mas tá bom. Eu estaria tomando vinho. E as pessoas estariam fazendo qualquer outra coisa. Mas se você ligar isso à sua paixão e você criar uma forma para você poder monetizar isso, isso é o ideal. Então, primeira coisa, busque internamente uma resposta que é a resposta em que você é bom, em o que você tem tesão e o que você acha que você consegue fazer bem. A outra coisa que é bem interessante é entender se você tem a vocação operacional da coisa ou a vocação da gestão da coisa, ou às vezes você pode até querer ter um desejo, não ter ou não ter uma dessas duas vocações, mas ter grana para investir em alguém que tenha. Então você pode ser o sócio investidor ou a sócia investidora de um negócio de alguém. Então, o primeiro passo, olha para dentro e vê quais são os seus dons, os seus talentos, pelo que o seu coração bate mais forte, e aí você vai identificar o que você poderia fazer para ter remuneração. Segundo ponto, identifica se a sua habilidade é da operação desse negócio, ou se a sua habilidade é para gerir esse negócio, ou se a sua habilidade é para investir no negócio de alguém. E depois disso, vem um trabalho que é um trabalho de planejamento de negócios.
do business plan. Eu tenho até vergonha de fazer qualquer pronúncia em inglês perto de Ficou você, bonito. mas farei. Bonito, ficou chique. Business plan. Business plan. Ó, ficou Ó, bonito. Gostei, hein? meu também. Como que E é? assim, e tem o Madá faz, né? O Madá faz bem. Eu fiz assim, mas não é Não, o assim. Madá é assim, isso. E o que a gente tem que fazer? Eu acho que assim, a gente não precisa. Eu acredito que nada do que é complexo funciona, certo? Exceto em engenharia e em coisas assim. Quando a gente está falando de vida de meros humanos como a gente, quanto mais simples for o nosso planejamento, mais compreensível e mais aqui e aqui essa encrenca vai entrar. Talvez possa ter gente que me ouça falando e falar, esse cara tá falando merda. É assim, eu respeito quem quer fazer. Tem negócios que você precisa de muita profundidade e tem gente que precisa de muita profundidade. Mas fazer plano de negócios pode ser uma coisa simples. Por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que olhar num plano de negócios é entender qual é a capacidade de geração de faturamento que essa encrenca tem. Seja serviço, seja produção de alguma coisa, seja o que for. Qual é a capacidade de geração de faturamento que isso tem? Com a estrutura mínima qual é a estrutura mínima que eu preciso para poder ter essa geração desse faturamento? Outra coisa, a partir do momento que você inicia um negócio, você não começa faturando a sua capacidade, você começa faturando zero. Sim. Então você também tem que entender em qual linha que tem o tempo para o retorno, né? O tempo para você atingir o faturamento. Eu até diria, Carla, que nem é o tempo do retorno ainda, tá? É uma coisa antes. É uma coisa antes, é o tempo que você tem para atingir faturamentos. Então, quanto tempo você... Isso é uma coisa que se planeja também. Como? Pesquisando. Pesquisando com pessoas que empreenderam com negócios iguais aos que você quer fazer. Conversando com gente que faz o mesmo modelo de negócio que você quer fazer. Aí você vai ter uma linha do tempo que vai te dizer, tá, esse negócio pode faturar 1.000. Em quanto tempo? Em 6 meses? Em 8? Em 10? Em 12 meses? Para atingir esse faturamento. Outra coisa que é bem importante é que atrás de todo o faturamento tem um custo. Qual é o custo que você vai ter para gerar esses faturamentos? E aí tem uma outra detalhe que é simples de você também pensar, que é o seguinte: o que acontece, Carla, no mês que você não consegue fechar a sua conta? É uma pergunta para você. Vamos lá, uma revelação. O que você faz? O que você faz? Eu acho, bom, estou pensando em reserva, mas aí será que eu vou ter uma reserva? É isso. Então, quando a gente vai iniciar um negócio, a gente tem que pensar que durante esse tempo que o nosso faturamento não dá o ponto de equilíbrio, ou seja, que é a relação entre o que você recebe e o que você paga, essa diferença desse capital você precisa ter para poder suportar esse período. Tá? Então, quando inicia um negócio, a gente tem que ter o investimento inicial no negócio, que é o que você vai precisar comprar, o que você vai precisar usar para propaganda, para consultoria, para montar a empresa, whatever, tá? E você precisa ter calculado já, de uma forma muito conservadora e não otimista, mas o mais pessimista possível, quanto que você precisaria de capital para você poder aportar nesse negócio até com que essa empresa atinja o ponto de equilíbrio. Um fôlego para respirar bem. Aliás, essa é uma das maiores cagadas que as pessoas cometem. Assim, as pessoas empreendem sem pensar no período de capital que elas precisam para sobreviver. Né? Então, essa é a outra forma. Então, você vê que fazer um plano de negócios não é tão complexo. Se ele responder essas perguntas, já é um indicador assim maravilhoso. Né? Que vai dar certo. Aí, logo depois, ou que você vai minimizar o erro, né? E ali depois, Carla, essa questão de uma pequena pesquisa de mercado no lugar que você quer atuar, com os tipos de clientes que você quer atuar, se eles estariam predispostos a comprar esse seu produto ou esse serviço, quanto que eles pagariam. Aí você tem que entender quantos produtos ou quantos serviços você teria que prestar por mês para poder gerar esse faturamento que você está querendo. Então, não é muito complexo. Com 7 ou 8 perguntas e com 7 ou 8 respostas, você tem um baita de um norteador para você entender se você pode empreender ou não. Muito bom. Tá? Essa é uma... Tem uma
galera aí comentando já, porque tem pessoas aí que têm negócios próprios, ou estão entrando, ou já tem um tempinho aí, o pessoal tá comentando, tá falando, né? A Nair falou que engraçado que ela e o marido, né, estão fazendo por esse tempo agora, que aí eles se lançarem fazer pizza, a moda brasileira, eles moram lá na Califórnia, ele ama cozinhar e tá dando super certo. Eles estão fazendo várias coisas e vendendo e tá bombando. Que legal. Então, tô começando, de repente já é uma ideia para pensar em profissionalizar essa Aham. questão. A Adri, você conhece ela? A Adri lá do P242. Quando fui fazer a nutrição, pensei nisso, que era nisso o quê? Na questão de pensar na paixão, né? Que ela falou isso na hora que Uhum. estava falando daqui. Aquilo que o coração bate, foi isso que ela falou. É O isso. Leandro, o Leandro, ele tem um estúdio de tatuagem, né? Então ele falou, poxa, a minha história com o meu estúdio é bem centrada em ter a paciência e buscar evoluir, bem nessa linha. É um cara que faz, que ama o que faz também, eu percebo isso. Que E ele está legal. passando por esse momento agora que tem que o estúdio está fechado, né? Tem que se Enfim, reinventar, né? Ah. mas se reinventar, mas aí eu estava conversando com ele em off, né? Depois que a gente teve uma outra live e o assunto veio de como nessa crise, como é que as pessoas, como que os autônomos vão sobreviver, e aí a gente conversando, graças a Deus ele tem uma solução aí, que ele estava com uma Que reserva, legal. Que então legal. tá vendo? Isso é bom. Que legal. Muito Ah, bom. e a Adriana tá amando essa entrevista. Eu tô lembrando que a Adriana também, ela a mãe dela é uma amiga minha que é de infância, mas na época ela tinha um negócio, né? Assim, a mãe dela vendia roupa, artigos infantis e depois abriu loja, enfim. A coisa cresceu e tá bem legal. Hoje ela mora na Califórnia, mas não tem Olha, nada. Ela não tá fazendo isso. Ela foi porque o marido dela é americano. E aí eles deram um tempo de Brasil e agora estão ensinando a cultura americana pro filho. putz, que Né? legal. Então, todo mundo tem um motivo diferente aqui, Uhum, né? Para né? para fazer o que gosta. Falar em fazer o que gosta, você falou da sua paixão por cozinhar. É, Você gosta assim, que você faz? Conta alguma coisa legal que meu, você assim, faz. se eu Como que te, é seu tipo de cozinha? O que você entende assim por essa paixão de cozinhar? Eu tenho um tio que ele ama, o negócio é bem lá, é assim, ele tá com os amigos, conversando, cozinhando, chama os amigos para compartilhar com eles aquele momento. Você é mais ou menos nessa linha? assim, é engraçado que eu tenho duas coisas muito antagônicas que me inspiram na cozinha, né? Imagina. A primeira é Jesus, a mesa, né, com os discípulos. Então eu entendo que a mesa, a comida e a bebida que participam dali, elas podem propiciar uma coisa incrível, que é o relacionamento, né? Então, para mim, comida, ele passa pela questão de relacionamento. Comida e bebida, para mim, é isso. Ela não é só intrínseca na questão do prazer que você sente, mas no que ela pode fazer, em que tipo de conexão ela pode gerar, né? Por que as pessoas falam assim, vamos tomar um café? Né? O café, por mais delicioso que ele seja, ele é algo pontual e alegórico para você poder se conectar com alguém. Então Verdade. embora essa coisa bonita que eu falei me inspirou, teve uma outra coisa que me inspirou muito, que é Hannibal, que é aquele filme que tem o Anthony Hopkins, que Não conheço esse filme. ele é um canibal, Conta. então ele come parte do corpo das pessoas, só que ele Sim. faz um preparado incrível com parte do corpo das pessoas. E aí, Você não faz isso na sua casa, não, né, eu não Ivan? posso Se falar isso explica, aqui pelo amor de Deus. O porque, povo vai não, achar a que gente, então você por isso está que se eu disse que inspirando são, no Anthony então, Hopkins, pelo amor de então, Deus. na verdade, assim, tem duas coisas muito antagônicas que me inspiraram na cozinha. A primeira é Jesus, à mesa com os discípulos, e o outro foi o Anthony Hopkins, que cozinha as pessoas como uma vingança. Então, de um lado você tem o amor, do outro lado você tem o ódio total ali envolvido na cozinha. E, só que no caso do Hannibal e até da série, que eu sou pirado, tem toda uma questão filosófica ali envolvida, mas tem uma coisa muito boa que é a sofisticação que ele dá para a cozinha. Então, por exemplo, esse lance gostoso de você ouvir música clássica enquanto você cozinha, de tomar o vinho enquanto você cozinha, sabe? De ter a luz Enquanto você certa para você come, cozinhar. E enquanto você então, come assim, a coxa é, do.
é muito louco esse negócio, né? Então, assim, então agora que eu confessei os pecados e mostrei de onde veio a inspiração, o que eu cozinho tal, ele tem muito a ver com o estado de espírito. E é uma coisa muito legal, porque assim, eu nunca cozinhei com receita. Quem me conhece, quem conviveu comigo sabe disso. Eu faço completamente por intuição. Intuição, tá Então, criando. é louco, assim. Então, assim, é a única área, talvez hoje, criativa que eu tenho que está em, em andamento é a cozinha. É claro que com o passar Mas do... você sabe ensinar alguma coisa pra gente? Você não anda por receita, mas você sabe dar suas receitas? Não que você Ah, precisa dar uma agora, não, mas depois mas eu prometo que eu faço um videozinho com alguma coisa bem tosca. eu acho que ou fazer uma série, um videozinho, ou escrever um livro das suas receitas. Mas tem uma coisa Quanto que mais. também, para receita canibal, que é muito legal, que é o seguinte. Então, assim, primeiro, quem você odeia? Faz uma listinha de quem você odeia, o motivo pelo qual você odeia a pessoa. E se for um motivo muito contundente, você vai lá e arranca um teco dela e cozinha. Só que você tem que honrar a pessoa, De uma entendeu? maneira muito sofisticada e com música clássica ao Música fundo, clássica. gente. Porque, assim, Vocês não estão entendendo. é isso, é igual os chefes falam. Eles falam assim, pô, você vai matar um bichinho para comer, então você tem que honrar aquele bicho, você tem que fazer a morte dele de um jeito coerente, que ele não sinta dor, Ai, e que só você tem você. que e você tem que preparar aquele prato com bastante dignidade. Então é isso. Então escolha uma listinha de pessoas que você odeia e vai para cima, dá uma filetada nelas Super e faz ensinamento. um sushi, alguma coisa assim. Para cozinha tem uma prática que eu uso que é o seguinte: também é muito o que tem como base de ensinamento para mim. Faça o que você pode fazer com os recursos que você tem disponíveis. Então, por exemplo, se você tiver um tomate na geladeira, com mais alguma outra encrenca que você encontre em algum lugar da casa, você vai ter que fazer uma coisa muito gostosa com isso. Como você faz isso? Aí é claro que um pouco de conhecimento sobre o que você junta com o que Sim, fica bom é maravilhoso. Senão você vai fazer harmonizar os sabores, né? senão você vai dar merda, né? E você vai perder o pouco que você tem. Então, esse é um problema. Então, a minha cozinha é uma cozinha disso, de eu fazer o que eu tenho de recurso disponível e tentar fazer o melhor que eu posso com a junção desses elementos. Eu acho que isso faz uma coisa muito legal. Muito legal. E aí nascem coisas deliciosas. Mas, por exemplo, ó, eu Você quero dar sabe. uma dica Fala. que eu não sei, eu não aprendi isso com ninguém, foi uma inspiração e eu estou fazendo isso e está dando super certo. A gente que mora em cidade, que não tem forno a lenha, todo mundo tem uma recordação, um puta desejo de comer uma comidinha que tem aquele sabor do fogão a lenha, tal, né? Uma Uhum. coisa que eu fiz, aí você tem que tomar cuidado para não dar merda na sua casa, se der merda não vai me culpar. Você pega um Então, pedaço, crianças, não façam isso se não faça se não tem um sozinho. adulto. E até o adulto já faz com o extintor de incêndio do lado, que eu espero que nenhum bombeiro me ouça agora. Mas é o seguinte, se você pegar um teco de lenha, um nó de pinho ou qualquer madeira que seja aromática e que seja saudável o suficiente para você poder utilizar, o que você faz? Na grelha de cima, você tem um forno a gás, por exemplo, tá? Não um elétrico, porque aí você teria a resistência elétrica muito próxima do contato com a madeira e daria merda. Aí vai Vai dar. dar merda. Mas se você Vai, tem um com forno a certeza. gás, que é a realidade de quase todo mundo, né? Principalmente aqui no Brasil, você pega esse pedaço de madeira e coloca na parte superior do forno. E aí tudo que você assa quando você, por exemplo, tirou aquele lance do papel alumínio, ou tirou o plástico que amaciava o produto XYZ, aquele aroma e aquela coisa vai circular dentro do forno e ele vai fazer com que o teu produto receba um pouco daquele gosto defumado. Então, assim, essa é uma dica bem simples Sim. para quem gosta de cozinhar, para quem tem essa coisa saudosista do forno a lenha. E, meu, além da casa ficar com um cheiro delicioso, você vai ver que a tua comida vai ficar com um sabor, tipo assim, muito incrível. É muito legal. Então, só recapitulando, você precisa de um forno a gás, um pedaço de lenha, né? Aromático e um Isso. extintor. E o extintor. É só E um isso. extintor, isso. Só que o casal tem que estar em acordo ali para não dar merda, né? Porque se um dos dois colocar fogo na casa, o outro tem que estar junto ali apoiando, não é para jogar na cara que deu merda. Então só faça isso se a relação, senão vai dar, Tiver em dia, tiver em né? equilíbrio, é isso. Exercita a Ai, comunicação, se aí todo mundo concordar, vai lá e faz, porque é uma beleza. ai, que
barato, você é muito engraçado. É, Agora fala aí pra gente do universo das cervejas artesanais. Você já se aventurou em fazer sua própria um, cerveja? Isso aí é não, um vinho, né? não, porque eu não tenho paciência. Eu sou um cara muito ansioso, eu tomo remédio, inclusive, para controle da ansiedade, e tudo que eu tenho que esperar é um parto Demais. para mim. Então, o que que eu percebi, assim, e não é minha aptidão fazer isso. Eu Uhum. gosto de Mas, fazer coisas que eu consiga um resultado mais rápido, né? Principalmente em ah, cozinha e bebida. Então, uma coisa que é legal é o seguinte, eu curto muito esse universo e prestigio muito quem faz. Porque todo mundo que faz cerveja tem uma história muito louca para contar, consegue te entregar uma coisa única, você não vai conseguir isso em lugar nenhum, né? uhum. Meu, é muito fogo, assim, é muito fogo. Eu tenho uma história de um puta amigo Conta. meu, o Fábio Tancini. Eu tinha um sonho de fazer uma viagem com. Eu tenho alguns sonhos que eu ainda espero em Deus realizar, né? E um dos que eu tinha era viajar com alguns amigos que eu sou próximo. E o Fábio é um deles e a gente conseguiu fazer uma viagem. E eu levei o Fábio para tomar uma cerveja artesanal num bar em Praga que é assim, tipo, para mim Fenomenal. é fenomenal. O que tem aqui no Brasil de coisas que eu amo, como o Cateto, que é de um amigo meu, e coisas assim, mas lá esse cara, eles fazem a cerveja no próprio lugar. A pronúncia em inglês é brewery, é isso? Brewery. 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 Aqui na Brewery. cidade tem uma. Tá. E eles fazem. Eu falava pro Fábio que o lugar era do cacete e tal. Meu, você acredita que quando ele tomou a cerveja ele começou a chorar? Ou, por que Porque eu, isso? porque eu perguntei para ele, eu sabia qual era a cerveja, o tipo de cerveja que ele mais gostava. A gente pediu a cerveja que ele mais gostava e quando ele tomou, o que a cerveja deu para ele como experiência naquele momento, que aí tinha ambiente, era toda uma experiência sensorial envolvida, tal, a realização do nosso sonho, da nossa amizade, de Isso que eu ia celebrar a falar, acho que eu vivi amizade, um sonho tal. realizado. Então, assim, então a cerveja, ela. É isso que a gente estava falando sobre mesa, né, meu? Puta, ela vem para contemplar isso. Então, o lance artesanal é o lance único, você não vai achar em nenhum lugar. E tem dia que você não vai conseguir mais produzir aquela encrenca, né, direto. Né? Você vai fazer uma vez só na vida. É muito louco isso. Legal, muito bom. Muito bom. Agora, Ivan, muito papo bom, né? Agora, voltando um pouquinho naquela questão do empreendedorismo e negócios, eu fiquei sabendo que agora você está com uma nova paixão aí nessa área, que é a operação da Bolsa de Valores. É. Então, conta mais aí pra gente, vai, conta tudo, conta tudo, conta tudo, conta tudo. Meu, é o seguinte, eu já tinha arriscado fazer operações na bolsa antigamente, antes de tomar remédio para controle de ansiedade. Então foi uma merda a experiência. Eu quase me matei, né? Porque é um suicídio você entrar na bolsa, né, meu? Então, assim, você tem que estar com o coraçãozinho bom e com a ansiedade controlada. Então, essa foi a primeira coisa. Aí, agora, como eu entrei em estabilidade, o ano passado eu investi um tempo estudando fundamentos das ações para poder entender melhor como que esse mercado e como que os papéis se comportavam e tal. E aí eu comecei a estudar, e como eu gosto muito de número, a dificuldade que eu tenho com línguas, eu tenho o contrário com números. Se você me der uma planilha, de verdade, o número vai dar várias revelações para mim, eu vou conversar com ele, a gente vai criar um relacionamento, vai ser uma coisa muito legal. E aí eu comecei, por causa dessa bênção que eu tenho na vida, que é essa aptidão com números, então eu comecei a estudar o que a gente chama de análises fundamentalistas, Uhum. que depois as pessoas podem procurar sobre isso, é bem interessante porque ela te dá de forma racional o porquê ou porquê você, ou porque sim ou porque não você pode ou deve ou não deve comprar uma ação de uma empresa, né? Uhum. E depois disso, eu entrei num processo de análise que eu chamo de análise de volatilidade, que qual que é o comportamento, porque assim, comportamento histórico passado não é garantia de comportamento futuro, tá? Só que ele pode te dar um indicador de quais foram as perdas máximas que essa encrenca sofreu, em quanto tempo, e você pode também pegar os planos dessas empresas, olhar o mercado e tentar criar alguns cenários para você poder falar o que supostamente pode acontecer com essas empresas. Claro que quando você enfrenta uma pandemia, alguma coisa assim, tudo
tudo desaba, né? Aí o que eu fiz? Nesse período eu dividi os papéis da Bolsa Brasileira em canais de negócios. O que significa canal de negócios? Você tem um canal que é aviação, você tem um canal que é energia, você tem um canal que é farmácia. Então eu fui pegando as empresas e colocando dentro desses canais. E eu comecei a analisar o desempenho dessas empresas, principalmente nesse período de caos que a gente está vivendo, que é de fevereiro para cá, né? E aí eu consegui criar com todos esses conhecimentos que as pessoas disseminam, eu acabei entendendo para mim, Ivan, uma metodologia para eu poder operar na Bolsa de Valores. E aí a minha metodologia, ao contrário do que é bem na contramão do que a maior parte sempre fala, que é, e eu concordo, investimento em bolsa é para longo prazo, porque você pensa nessa questão de que hoje uma ação pode estar valendo 10 e amanhã você pode acordar com ela valendo 2. Então, para você recuperar isso, né, se você sobreviver do ataque do coração e continuar vivo, talvez você vai precisar de meses ou anos, ou talvez você nunca recupere, né? Mas, quando você faz a análise de volatilidade dessas marcas, você consegue fazer uma coisa que a gente chama tecnicamente de correção de preço médio. Depois eu posso explicar isso para alguém, se alguém quiser. Só um minutinho aqui, só um minutinho. Eu tô ouvindo aqui no meu ponto aqui, o produtor tá falando que tem um ouvinte aí que tá querendo fazer uma pergunta. Ai, meu Deus do céu, que medo, meu. Só que a pergunta não pode ser... Ah, Madá! E aí, cara? E você aí acreditando. Puta saudades, bicho. Produtor. Mas você é o produtor. Você Você é maravilhoso, cara. Isso aí mesmo, bicho. Puta saudades, cara. Ó, de barbudo pra barbudo. Não, eu Madá, não tenho barba. Madá, isso não é barba. Madá, você tem um potencial... Isso é só um projeto embrião. Você tem um potencial animal, cara. Pelo amor de Deus, deixa essa barba crescer, cara. Você já é cara, muito... Você é uma mão da porra, com uma barbona você vai ficar do cacete, eu só vou te falar bicho. uma coisa. Fala, mano. Eu tenho os limites aqui, né, limite? Ah, entendi. Putz, meu, que triste. Esses dias aí eu tava querendo até raspar a cabeça, porque, meu, tá... Ah, não, mas daí é fim de carreira, cara. Raspa isso aí. Aqui, não, cara. Mano. Não, mano, raspa isso aí, Madá. Você não merece. E aí ela fala, não raspa não raspa não. Tem um pouquinho menos. Quando começar a ficar aquela coisa de paralama aqui, aí raspa, né? Ah, não, aí vai ficar tosco. Mas com esse chapéu você tá um puta visu. Eu acho mais legal assim, ó, quando já raspa tudo. Eu falei no Brasil, você é o Ragnar, cara. Puta, cara, de verdade? Você é o Ragnar, meu. Ó, cara, faltava a lagueta pra mim e Deus trouxe a lagueta pra mim agora no final do ano passado. Então agora, bicho, agora tá perfeito, cara. Faltava só a lagueta. Tem encontro de amigos, ó, faz tempo que eles não se veem. Puta, Madá. Mas ó, o Madá ele entrou aqui mesmo, a gente brinca, né? Mas ele entrou porque ele quer fazer uma pergunta mesmo pra você sobre esse assunto da Bolsa de Valores. Fala aí, Madá. Fala aí. Aliás, Madá, só antes de você falar, quem quiser ou tiver curiosidade, o que eu acabei fazendo é o seguinte, eu escrevi essa metodologia e estou disponibilizando para as pessoas. Então, depois, se alguém quiser, pede lá no Facebook para mim e tal, ou eu mando para vocês e vocês podem soltar para a galera, tá? É bem passo a passo, e é bem compreensível a metodologia aí que eu estou operando. Metodologia para leigos. É isso. Para pessoas normais. Para pessoas normais como nós. Como nós. Fala, Madá. Faz a sua pergunta aí. Não, Madá. então... Olhe para a câmera. Ivan, eu fiz um curso no Clube do Valor, acho que você deve conhecer. E assim, eu não tive muito retorno, porque eu acho que isso daí também é a curiosidade de quem mora fora do Brasil, tá? Que, assim, a Bolsa de Valores, ela é um lugar que, como você disse, tem muitas oportunidades, mas também às vezes as oportunidades elas viram mico. Exatamente. Vira morte. Mas a pergunta aqui é o seguinte:
Eu, como morando fora do Brasil, é interessante investir na Bolsa de Valores do Brasil devido à transição do dinheiro, essas coisas? Então, é assim, essa pergunta é muito boa e a resposta disso pode ter frentes diferentes para especialistas diferentes, tá? Então, assim, eu não sou especialista, mas eu vou te dar uma visão pessoal. Eu acho que isso depende de algumas circunstâncias que você tem que tomar essa decisão. E aí você não precisa me responder, né? É o Sim, seguinte, a primeira é se você fez saída definitiva do país ou não com o capital que você tinha. Porque se você fez, aí você vai ter que ingressar com essa grana de uma outra maneira e ela é mais difícil e vai te custar mais para fazer. Se você exato. ainda mantém operações financeiras no Brasil, conta bancária, pagamento de contas, alguma coisa nesse sentido, e você tem alguém que você vai beneficiar com isso aqui, faz sentido. Se você está pensando nisso, para vocês, por exemplo, que estão fora, que tem um plano de mais médio e longo prazo para fora, não faz sentido por causa da diferença cambial. A gente está falando, por exemplo, que em menos de 3 semanas, o real perdeu 40% do valor diante do que está acontecendo com o dólar. Tá? Ah, Ivan, tá, mas é uma situação atípica. Meu, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa merda. Então, assim, Exato. o que eu sugiro é que você opere dentro do seu. Assim, você operar no país onde você está e utilizar essa grana para essa remuneração aí é maravilhoso. Né? Outra forma de enxergar é o seguinte: vamos imaginar que você tem uma situação totalmente legalizada no país, no Brasil, e você fala, quero operar aqui. Você pode operar aqui com a sua remuneração em libras. Ou seja, você também diminui muito o seu risco aqui no Brasil. Então, tá vendo o que eu te falei? Depende muito da forma como que você olha o negócio. Se você olha com uma possibilidade de... Fala o seguinte, Ivan, primeiro eu quero aprender a operar. Então, para você diminuir esse risco, porque o dinheiro, quando você entra lá, você tem que estar ciente que você pode perder esse dinheiro, né? Sim, Então, é mais fácil você transformar uma libra em alguns reais e fazer o exercício na Bolsa Brasileira para você poder aprender, ganhar confiança e acertar uma metodologia para você trabalhar, entender como funcionam as empresas, os papéis e o processo e beleza. Aprendeu? Quer ter essa remuneração aí? Transfere esse conhecimento e opera na sua bolsa na Inglaterra. ok. Não sei se eu fui prolixo ou se eu acabei ajudando na resposta, mas porque Não, a sua pergunta não é uma pergunta simples. Ela tem vértices muito diferentes para a gente analisar, cara. Sim. sim. Né? É amadurecer essa ideia, né? É. Pessoal, enquanto a gente vai falando sobre essa questão da Bolsa de Valores, que né, eu interrompi o Ivan, porque é nosso produtor aqui queria Não, entrar, imagina. mas enfim, vão colocando aí, se vocês têm uma pergunta a ver com o empreendedorismo, uma coisa prática, eu sei que ele já vai liberar né, o conteúdo aí, mas se você tem alguma pergunta aí para a gente interagir, acho que vai ser legal, Vai ser tá? Enquanto legal. ele vai Ó, falando aí cara, da uma Bolsa de coisa que eu Valores. queria oferecer para vocês e para as pessoas é o seguinte: quando eu tomei a decisão de empreender, eu empreendi por vários motivos, mas nos últimos anos, uma das coisas que eu queria ter era um pouco de tempo para mim. Eu continuei trabalhando lá na OpenD, prestando serviço para algumas outras empresas, mas eu criei um tempo para mim. Eu tinha a quarta tarde e a sexta tarde, não toda a tarde, mas um período desses 2 dias, para eu fazer alguma coisa para mim. Que fosse ficar pelado tomando sol, ou que fosse. Desculpa, né? Não façam imagens mentais, né? Desculpa, devia ter dado um Please, exemplo menos yes. Meu infeliz, né? Deus do Que céu. merda. Desculpa, vamos desligar? Aí a gente começa amanhã de novo. Vamos Vamos desligar. desligar Não, essa merda. vai, continua E falando. aí, mas aí Faça bobagem. uma das coisas que eu comecei a entender foi o microambiente onde eu estou envolvido com os meus relacionamentos, né? E uma forma que eu falei assim, como que eu posso ser útil para as pessoas e ajudar alguém com aquilo que eu tenho de conhecimento de capital intelectual? E aí eu comecei a fazer alguns atendimentos para alguns amigos, de forma gratuita, realmente para ajudar, porque nessa jornada, para quem está empreendendo, tem muito momento punk, e para quem vai empreender, tem todas aquelas dúvidas que a gente estava conversando. E aí, quando
quando eu vi lá no dia 18 de março que essa encrenca do coronavírus ia ser realmente muito foda, eu tomei uma decisão de pegar esses horários que eu tinha de quarta tarde, de sexta tarde, e doar para as pessoas que estivessem passando por problemas com seus negócios, né? E Legal. aí veio, puta, uma enxurrada de gente que está tudo ferrada, pedindo ajuda, gente que tem dúvidas, e quando eu falo isso, pelo amor de Deus, não estou menosprezando, mas é só para dar uma ideia da quantidade de gente que está passando por problemas, tá? E a gente tem que respeitar porque são pessoas que estão dando suas vidas ali. Então eu falei, meu, eu quero atender essas pessoas de forma personalizada e ajudar. Quando você citou um vídeo tal, que eu soltei com o Vitolo há um tempo atrás, contando um pouco da minha jornada, e dali pra frente, então, tipo, meu, eu que assim, sou um cara bem pouco conectado, eu considero que a minha vidinha simples virou um de ponta cabeça, assim, de tanta gente que começou a pedir ajuda. E aí, o que que eu tô fazendo? Dentro desses horários de quarta tarde e de sexta tarde, eu tô atendendo pessoas de forma gratuita, tanto para quem quer empreender quanto para quem já está empreendendo. Então, se as pessoas tiverem um pouco de paciência e quiserem ajuda e não tiver tão ferrada, não tem grana, eu me disponho a ajudar. Eu até queria oferecer isso Legal. para quem está aí vendo ou conhece alguém que está numa situação complicada ou numa situação que quer empreender, tá? E é isso. E aí quem precisar depois dá um toque, aí eu tô disposto. E quem não tiver sem grana nenhuma e falar, puta, eu tenho um pouquinho de dinheiro para investir, eu consigo adequar o meu custo ao que você tem capacidade de pagamento. O fato é que quartas e sextas à tarde eu tenho uma agenda que eu dedico para isso e eu vou organizando essa agenda de acordo com a necessidade das pessoas. Seu pro bono. É isso aí. Legal. Alguém Beleza? tem alguma pergunta? Quer colocar mais alguma coisa, Ivan, sobre essa questão do empreendedorismo? Não, Tranquilo? eu só queria fazer xixi só porque eu já tenho 50 anos e eu acho que eu tomei um copo d'água e eu já tô quase Então, mijando nas então, calças. assim, jogo rápido. Só pra gente finalizar, então, só fala qual o recado. Você já deu vários recados, mas só pra fechar mesmo, qual o recado que você dá pro pessoal, assim, nesses tempos de crise, né? O pessoal que tá assistindo a gente. Tá, eu vou Que dar você... o que eu acredito, tá? Primeiro, o caos não é necessariamente ruim. Ele pode ser a maior oportunidade que a gente tem de fazer mudanças. Dois, escolha uma briga por vez. Não tenta brigar tudo de uma vez que você vai tomar pau. É uma briga por vez. Termina uma, depois você pega a outra. Faça essa priorização por aquilo que é mais importante para o menos importante. Por aquilo que vai gerar mais impacto do que vai gerar menos impacto. A outra coisa é mantenha a sua fé e a sua esperança. Isso não é um papo de idiota. Faz tudo o que você pode, mas mantenha a sua fé e a sua esperança, porque aquilo que cabe a Deus fazer, Ele vai fazer quando você estiver se movimentando. Né? É tipo Rolling Stones, né? A pedra que rola não cria limo. Então, assim, meu, começa a se movimentar, começa a fazer aquilo que você tem que fazer e Deus vai te abençoar e as coisas vão acontecer. E o vizinho ali, cara, tá É comemorando. o mesmo cara, ele passou buzinando e voltou buzinando. O No cara seu deve mistério, estar. mas O cara é um Eu é acho pra que mistério ele, de você. Deus eu aí, acho que cara. ele tá antenado na live Tá aí. na Tá na live live, o também. cara tá celebrando lá. E a outra coisa que eu sempre indico, e é muito legal porque vocês estão me dando mais um exemplo disso, é que é o seguinte: vai e ganhe o mundo, mas não esqueça de onde você saiu. Isso é em todos os sentidos, Não né? esqueça da Vila Alpina. Não esqueça da Vila Alpina, não esqueça lá daquele lugar do outro lado do rio, em frente o Shopping São Caetano, Jardim né? Patente. Jardim Partente, que tem vários The Walking Deads andando lá, gente feia pra Oh, cacete, igual aqui. Então, é isso. Mas acho que mais do que essa coisa, quando eu falo isso, não esquece a essência, né? Não esquece de valorizar quem passou pela sua jornada, quem segurou a onda com você. Né? A gente Verdade. vive num tempo onde tudo é tão subjetivo e tão volátil que Relacionamentos líquidos. líquidos o tempo inteiro. Então, uma pessoa pisou na bola com você, eu tenho uma opinião diferente com você. Eu tenho um amigo, Andy Araújo, esse cara me ensinou uma coisa que eu sou pirado. Ele fala o seguinte: o presente não subscreve o passado. Olha que Uhum. forte. Então, o fato de eu fazer uma merda hoje, qual é a minha história com vocês? A Sim. minha história é suficientemente boa para apagar o cocô que eu fiz hoje? Né? Então tem gente que está trocando a história por causa
de um De benefício não ou pisar de uma de bola, cagada. É. como se todo mundo não fizesse, né? Nossa, Todo como nós mundo. fazemos. É só o que a gente faz, é o que eu posso esperar é isso, né? É, É pode isso aí. crer. Obrigada. Eu tô com medo de você fazer xixi no seu sofá. Vai lá. Não, é uma poltrona, já tá acostumada já. E como eu Já moro tá com... sozinho, Ivan, mano, eu de moro com os novo, meus muito gatos, tá obrigada por tudo você estar bem. aqui com a gente, bater um papo gostoso. Mano, Deus abençoe. E adorei você estar. Adorei Obrigada pelo também. convite. Um beijo enorme. Madá, beijo pra vocês, beijo pra Com Sofia, pro Deus. Pedro, quero muito conhecê-los. Vamos logo. Espero um dia conseguir abraçá-los. Já, O o dia, convite já está feito. o dia que Ó, você vier para Inglaterra, é aqui que você tem, vai ficar. tem uma parada final do ano, se Deus quiser, Aurora Boreal, Iceland, e aí a entrada é por England. Mas vai Aí a ser gente Londres, né? conversa, Vai tá? ser sério. Dá um pulinho para cá. Se Deus Um beijo quiser. grande. Muito Beijo, obrigada, beijo em pessoal, que vocês. assistiu até agora. Valeu. Muito bom. Valeu, Não galera. esquece Deus das dicas, abençoe. hein? Um Tá bom. beijo. Beijo Tchau. pra vocês. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.